Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Política. É isso mesmo, é o nosso mais novo projeto. Entendemos a necessidade de criar esse espaço, sim, para todos os pré-candidatos de toda a região oeste. Então, não estamos aqui apenas com candidatos de Barreiras. Sim, a internet nos possibilita a falar com todo mundo e entendemos a importância social até, por que não, que o nosso Café Cor e Estilo tem feito. Então, por isso criamos esse formato. Se você está chegando aqui agora a primeira vez, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ative a notificação, compartilhe. É importante que mais pessoas conheçam essa história, mais pessoas conheçam muita coisa que já passou por aí, inclusive. Temos o hábito de começar agradecendo, então vamos agradecer aos nossos apoiadores, que é a Lorena Barbosa, paisagista, que deixou nosso estúdio mais bonito, a Vanessa Gonçalves, que cuida da minha maquiagem, cabelo, para estar aqui sempre lindo para vocês, e a Xerimbão, que traz esse café maravilhoso para a gente, para os nossos convidados, que é um prazer ter parceiros como vocês. Vamos falar agora da nossa entrevistada de hoje, na verdade, da nossa colega, né? A gente vai bater um papo, não é entrevista, é um verdadeiro, um grande bate-papo. Ela é natural de Angical, filha de Ariston Vanderlei e Maria da Mata, mãe da Thaís e do Onildo, servidora pública aposentada da UNEB, graduada em pedagogia. Eu adoro essa parte de falar um pouco do currículo de vocês. Professora concursada do município, presidente do Sindicemb desde 2013. Tem um bocado de tempo, né? E hoje a gente vai conhecer a história da Carmélia da Mata, que eu tenho a alegria de ter aqui. Agradecer muito por você estar aqui, se dispor, né, a contar além do que a gente está acostumado a ver, né? Porque a verdade é essa, esse momento, a gente quer conhecer mesmo a mulher, a mãe, a infância, história de vida, as dificuldades, as alegrias. Então, esse projeto foi pensado para conhecer vocês de uma forma mais humana mesmo, além dessa vida política, que de certa forma essa já é pública, né? Com certeza. Conhecer um pouquinho mais dessa intimidade. Então, bem-vinda, feliz de ter você aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Acho que uma ideia louvável, uma ideia excelente, o Café com Política, até porque vocês vão poder ouvir, avaliar muitos pré-candidatos que aí estão colocando o seu nome à disposição da sociedade, tanto em Barreiras quanto na região oeste como um todo. Então, parabenizo a todos vocês, todos da equipe, e agradeço esta oportunidade de poder bater um papo com vocês. Que linda! Carmélia, eu comentei que você é de Angical, já foi a minha primeira surpresa, porque a gente vê você sempre tão envolvida em tudo, né, em Barreiras, que essa já foi a minha primeira surpresa. Então, você nasceu em Angical e já veio para Barreiras, ou você já veio mais velha? Me conta esse seu momento de infância. Então, na verdade, eu nasci em Angical, vivi a minha infância em Angical, parte da minha adolescência em Angical, e fui muito feliz durante todo esse período que eu vivi ali na minha terra natal. Me orgulho, né, em ser angicalense, para mim é um orgulho tamanho. E vim para Barreiras já depois de casada. Eu me casei em Salvador e vim embora para Barreiras. Meu filho mais velho, o Onildo, conhecido como Pingo, ele tinha 9 meses de idade. Você estudou Estudei uma parte em Salvador, meu segundo grau eu fiz em Salvador e a faculdade eu fiz aqui em Barreiras. Na UNEB, né? Fez o contrário. Normalmente as pessoas vão fazer faculdade fora. Mas é isso, é porque assim, eu me casei muito nova, eu tinha 20 anos, ia fazer 21 anos, né? Quando me casei grávida, né? E logo em seguida, meu marido era do INCRA, trabalhava no INCRA, e nós viemos aqui, ele foi administrar as empresas do irmão, junto com o irmão dele, e por isso nós viemos de Salvador para cá. Aqui estou, finquei meus pés aqui nessa terra que para mim é de uma importância, de um valor imensurável.
Se existe alguém apaixonada por Barreiras, eu sou uma delas. Barreiras tem esse poder, né? A gente conversa sempre com pessoas que vêm de fora, ela tem essa característica em abraçar tanta gente, mas é todo mundo muito apaixonado. E muitas histórias de pessoas que foram e voltaram. Exato. Mas é porque Barreiras é uma cidade acolhedora. Sim. Na verdade, ela é uma cidade acolhedora. E aqui eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com Barreiras. Porque eu digo sempre, em todos os lugares que eu passo, o que eu falo, o que eu tenho a oportunidade de falar, eu estou sempre dizendo que eu tenho essa dívida e que tudo o que eu faço por ela ainda é pouco diante de tudo que ela me deu. Né? Aqui eu tive minha filha, criei meus filhos, aqui me formei, trabalhei na Escola Monteiro Lobato, trabalhei na Pingo de Gente, trabalhei na Roberto Santos, fui diretora do Euridice Santana, de um dos colégios maiores daqui. Na época eu tinha 3.000 alunos, trabalhei na Escola Tarsilo Vieira de Mello, lá em Barreirinhas. Então, eu tenho uma história muito, muito apaixonante com Barreiras. Tudo na minha vida foi aqui, né? Angical marcou minha infância e minha adolescência, mas o meu desenvolvimento profissional, intelectual, se deu aqui nessa terra. Quando você foi para Salvador, já estava nos seus planos retornar para Barreiras em algum momento? Porque a tendência é essa, né? Quando vai para Salvador, acho que as mães pensam muito nisso. Quando os filhos saem para a capital, a chance de não voltar mais, né? Mas eu não tinha nenhuma intenção do retorno. O retorno foi em detrimento do casamento. Né? Eu casei com uma pessoa daqui de Barreiras, e o irmão dele tinha várias empresas e ele precisava de alguém para administrar, gerir junto com ele as empresas, e aí a gente veio. Aí foi por isso que eu fiz a faculdade aqui. E esse curso também era um curso que já estava nos seus planos? É um curso, não? É o que a cidade oferece? É o que a cidade oferecia, o que a universidade oferecia naquela época. Né? A gente tinha pouquíssimos cursos na UNEB. E dentre eles tinha pedagogia. E eu fiz a pedagogia, me formei, trabalhei na UNEB, né? Trabalhava na UNEB, trabalhava no Tarsilo pela manhã, trabalhava na UNEB à tarde e estudava à noite. Eu chegava em casa por volta de 11h30, meia-noite, que era quando eu terminava as aulas, com filhos, 2 filhos pequenos. Os 2 filhos que precisavam muito de mim. Mas eu também precisava crescer, desenvolver do ponto de vista intelectual. Afinal de contas, eu trabalhava na academia. Né? Eu estava no meio acadêmico. E dentro do meio acadêmico você não pode vacilar, você tem que estudar, você tem que progredir, né? E crescer do ponto de vista intelectual, do conhecimento e de abertura, inclusive, de mente, porque a universidade ela lhe dá esse feeling de que você precisa abrir. Né? E a UNEB também, meu Deus do céu, ali foi minha casa. Minha formação, eu devo tudo. A professora Valquíria, a falecida Josefa, a professora Benevenuta Fátima, Tutu, enfim, Bosco Pavão, depois a professora Adriana, o professor Neto, todos esses foram meus eu diria, chefes, né? Porque naquela época a gente chamava de chefe, não era de gestor. Mas foram gestores assim que me fez crescer, me ensinou muito, exigentes, bastante exigentes. E a universidade também me trouxe essa veia política, porque eu participava de todos os movimentos estudantis. É isso que eu queria saber, se você já era desde lá, nova, eu já participava, sempre envolvida nos movimentos. Chegou um período que eu não era mais estudante, mas eu participava das viagens, dos congressos, sabe? Era muito interessante os movimentos que a gente fazia. O primeiro movimento de rua que nós fizemos, através da Universidade do Estado da Bahia, era todo mundo vestido de luto, protestando contra as ações do governo que tinha feito alguns cortes com relação à universidade, e nós fomos para a rua. E eu sempre ali, sempre, todos os congressos. Fizemos um congresso enorme,
que agregava toda a UNEB de toda a Bahia. E fizemos esse congresso aqui, através da professora Adriana, onde eu liderava e tomava frente, né, administrativamente de toda a estrutura, de toda a logística para que pudesse acontecer o congresso. E na família, você tem outras pessoas que tinham essa característica, sua mãe, você tem irmãos? Meu pai. Nós éramos 7 irmãos. Eu perdi 2, 5 mulheres e 2 homens. Meu pai, ele era MDB, mas MDB contra Arena na época. Tanto que meu pai passou por alguns momentos difíceis na época da ditadura. Eu me lembro de criança com 4 anos aproximadamente. Cidade do interior, uma cidade pequena, onde os pais não têm aquela preocupação de trancar o filho dentro de casa. Você vai para a rua sem nenhum problema. Eu ia para a rua e eu me lembro com 4 anos de idade, naquela época, quando meu pai, todo o pessoal que era do MDB, eles foram expulsos de Angical por uma questão política. Meu pai, por uma questão de relação com o prefeito da época, o prefeito era primo carnal da minha mãe. Então, nós tivemos mais essa proteção, mas nós tivemos tantos outros pais que tiveram que fugir por assumir uma bandeira partidária. Né? E naquela época filme, não tem ideia de não tem ideia, porque tem gente que ainda tem gente que ainda tem coragem de dizer assim, não houve ditadura. Eu não vivenciei a ditadura, até porque eu devia ter 4 anos de idade. Sim. Mas eu me lembro, eu tenho cenas, eu indo da minha casa para a casa da minha tia e o tiroteio na praça. Quando eu passei, alguém me pega na mão e me bota dentro de casa por conta desse tiroteio que estava acontecendo na praça onde minha tia morava em Angical. Então, assim, a gente vivenciou tudo isso. E a política, ela corre aqui na veia. É uma coisa que eu gosto, eu faço com prazer. Você era aquela filha questionadora? Apanhava todos os dias. Talvez 3 vezes por dia. Eu apanhava 3 vezes por dia, às vezes, porque era questionadora, porque eu enfrentava. Sempre respeitei meu pai e minha mãe. Mas nunca deixei de questionar. E sempre defendi aquilo que eu acreditava. Porque tudo... Eu fui uma criança, uma adolescente muito levada. Eu era terrível. Na escola, né, com os vizinhos. E tudo que aparecia de mal feito... Era você. Era eu, só que não era eu. Aí chegava as queixas para meu pai e eu dizia, eu não fiz. Sempre pautei pela verdade, mesmo tendo que apanhar, mesmo tendo que ser punida, mas a verdade sempre prevaleceu na minha vida, sempre. E a Carmélia mãe, como é com os filhos? É uma Carmélia dura? Dura. Também no dura. educar? Dura. Carmélia dura. Dei amor, dei carinho, dei todo o material, bem material que eles podiam ter, né? Estudaram nas melhores escolas em Barreiras, tinha os melhores brinquedos, tá? Não era nenhuma forma de suprir a minha ausência por estar fora trabalhando. É porque eu acho que o fato de eu não ter tido, eu queria proporcionar tudo isso a eles. Mas fui uma mãe muito dura. Castiguei na hora que precisou castigar, puni na hora que precisou punir. Eu fui muito firme na educação dos meus filhos. E está aí o resultado hoje. Né? A menina independente, segue independente, a Thaís, o Pingo com o jeito dele conquistador, com aquele jeito dele dócil, amável, né? E seguiu firme, está aí hoje com a vida dele bem organizada. Mas eu fui muito dura. Inclusive ele sabe por que eu fui dura. E eu dizia por que eu estava sendo dura. Eles sabem. Né? Depois veio a separação e eu tinha que ser mais dura ainda quando eu me separei do pai deles. Porque não é fácil você ser uma mulher separada. Não é fácil. Não é fácil. Tinham quantos anos? Pingo já estava com 17, 18. E Thaís devia ter 13, 14 anos. Thaís teve uma resistência muito grande, né, com relação
a questão da separação e o Pingo foi sempre o companheiro, né? Ele seguiu comigo e ela ficou com o pai naquele período, porque para ela não aceitava de forma nenhuma a separação. Você vê que cada filho é... Cada filho é um filho, né? Cada um vive o seu momento. Vive o seu momento. E a separação, o fato de ter 2 filhos, em algum momento isso segurou mais tempo? Porque eu tenho lembranças, meus pais não chegaram a se separar, né? Meu pai é falecido, mas eu lembro de criança, né? Já sei lá, uns 8, 9 anos, eu lembro de ter alguns momentos do casal e que eu ouvia minha mãe falar que se os meninos não fossem tão pequenos, porque não é fácil. Né? Na verdade, o que eu protelei na separação foi em função da minha mãe, não foi em função dos meus filhos. Respeito à minha mãe. Parece contraditório, né? Mas foi isso, foi respeito à minha mãe. No dia que minha mãe faleceu, eu disse, agora chegou a hora de eu tomar a minha decisão. E tomei a minha decisão. E não foi fácil. Uma separação não é fácil. Preconceito que você enfrenta, as dificuldades, a questão familiar. Agora, minha sogra foi um espetáculo. Foi uma mãe que me deu um colo, que me abraçou, que me acolheu. Espetáculo. Geralmente tem conflitos nora e sogra. A minha sogra, ela foi um espetáculo. Minha sogra era maravilhosa. Me acolheu, me botou no colo e me deu toda a sustentação precisa naquele período de dificuldade. Minha mãe diz isso, que é assim, se todo mundo bem souber, né, se toda mulher, homem, quem quer que seja numa relação bem souber, quando tem a sogra, você ganha uma segunda mãe, né? Verdade. Se você trabalha cativa de forma e consegue, porque são 2 pessoas, né? Tem de inclusive educações diferentes, cada pessoa. Mas quando consegue existir essa relação, você está ganhando uma segunda mãe. Com certeza, uma segunda mãe. Ela para mim foi uma segunda mãe. E assim, a dureza com meus filhos valeu a pena, porque era proibido mentir. Eu queria fazer tudo com meus filhos que minha mãe e meu pai não fizeram. Então, a verdade, vamos com a verdade, não vamos esconder os fatos, não vamos esconder os erros, aquilo que a gente considerava errado, nunca mexer no alheio, aquilo que não é seu, que não lhe pertence, não é seu, respeitar os mais velhos, aprender a ouvir. Eu trouxe uma bagagem de casa, né? Muita coisa eu tentei eliminar, evidentemente, mas tem muita coisa que eu soube aproveitar na educação dos meus filhos. Limites, horário para dormir, horário para comer, né? Horário para televisão e valores. Os valores, para mim, eles são essenciais na educação dos nossos filhos. E eu aprendi muito. Meu pai e minha mãe, meu pai era um homem de uma conduta ilibada. Minha mãe era uma lady, né? Mas tinha algumas ações de meus pais que, para mim, elas não eram positivas. A questão do bater, meu Deus, batia demais. Eu tenho horror de pentear meu cabelo, sabe que uma pessoa... Eu odeio pentear cabelo, por causa dos puxões que tinha do cabelo. E na hora do banho, porque a gente 7 filhos. A escadinha não é fácil. Não é fácil. Ainda mais uma levada como... Exatamente. Aí dava os puxão do cabelo. Então, assim, eu evitei de fazer muita coisa que eu não achava bacana que meu pai e minha mãe fez conosco. Praticaram com os filhos. Praticou com os filhos. E aí eu evitei de repetir isso com meus filhos. Porque eu acho que na vida esse é o ideal, né? É você conseguir exatamente fazer esse filtro. Eu assisti numa ocasião, não lembro, rede social, com certeza, que a gente está sempre vendo alguma coisa, que teve uma pesquisa e aí entrevistou 2 irmãos. E aí um era alcoólatra e o outro nem bebia. E aí perguntaram para o alcoólatra, por que você bebe tanto? Aí ele falou, porque meu pai bebia muito.
Pronto, eu não bebo. Não, e aí perguntou para o que não bebe, por que você não bebe? Aí ele falou, porque meu pai bebia muito. Eu não bebo, justamente porque eu vivenciei muita bebida dentro de casa. Meu pai, apesar de ser tudo isso que eu coloquei aqui, mas meu pai gostava muito de beber. E quando ele bebia, ele perdia um pouco a razão. E isso me incomodou até os dias de hoje. Eu tive 2 irmãos que bebiam, mas bebiam para ficar ébrios. E eu... Tem uma memória, né? Aí eu consegui dar uma... Sabe, eu não consigo viver bem com essa situação. Não dá para mim, porque eu sei o que eu vivi, né, na infância e na adolescência, quando meu pai bebia, que saía do rumo. Era muito ruim para a gente. Foi muito ruim. Então, eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Muita gente acha que eu bebo, sabe? Porque assim, eu Mas não é animada? Eu sou animada. Porque as pessoas associam a animação exatamente ao álcool, né? A acha bebida, assim, nada a ver. Uma festa e vê a pessoa animada, eita, essa daí já. Tem hora que eu faço assim, eu estou no lugar e faço uns coquetéis legais, né? Uns brindes legais. E eu digo, ei, hoje eu vou tomar todas, mas não tomo nada. É só fake. Você falou aí que o seu retorno, né, para Barreiras foi já ali, há 40 anos atrás. Eu queria saber qual é a memória que você tem de Barreiras há 40 anos atrás. Como era a cidade, como era a estrutura? O que é que você lembra dessa época? Gente, Barreiras evoluiu bastante. Mudou muito. Com a chegada das universidades, com a chegada da indústria, que hoje era a Ovebasa, hoje é a Ceval. Com a ampliação do comércio, Barreiras mudou demais. Com novos, assim, Barreiras começou a mudar porque nós éramos, a gente ainda é um pouco provinciano, mas nós éramos muito mais provincianas. Nós éramos muito, 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 muito. Cheio de tabus, de preconceitos. Era uma cidade feia. Não era uma cidade bonita. Você só via beleza ali para o lado do Quarto Beck. Porque quando você vinha de Brasília, você via aquelas casas e tal, mas o lado de cá era tudo horroroso. Indo para Jical, para Salvador. E houve uma mudança significativa. Aí eu digo, Barreiras ela foi construída a várias mãos. Barreiras, todos os gestores que passou por Barreiras, ele deixou o seu legado. Uns mais, outros menos. Mas todos tiveram a sua parcela de contribuição. A gente não pode dizer que Barreiras nasceu há 8 anos. Barreiras nasceu há 100 e poucos anos e que teve a parcela de contribuição de todos os gestores. Acho que a gente poderia estar num patamar muito, mas muito melhor, se nós tivéssemos, os próprios munícipes tivessem a preocupação de observar, de dar uma fiscalizada, de olhar os recursos públicos, porque é muita grana para muito pouca coisa. É muita grana para muito pouco que nós recebemos. Evoluiu, desenvolveu, mas falta muito. Barreiras de lá de trás, eu me lembro muito do parque de exposição, das exposições agropecuárias, que eram um sucesso, era um sonho. Até quando menina, que eu vinha de Agical, era um sonho vir para a exposição. Aquelas misses maravilhosas, meninas lindas, né? Aqueles desfiles de carro de boi, aqueles carros alegóricos, que era carro de boi, a gente chamava carro de boi, os carros alegóricos. Nossa Senhora, são lembranças que ficam e que muitas vezes você até tem vontade de resgatar, porque era muito interessante. Para a época e para o hoje, não teria tanta mudança. Continuaria a cultura fortíssima nessa área. Você falou... Meu Deus, é maravilhoso. Na exposição, e era algo, inclusive, que eu queria, porque acho que quem está em Barreiras há algum tempo, né, que viveu esse momento da exposição, sabe exatamente do que a gente está falando, né? E eu queria saber
a sua opinião sobre não existir mais, ou o que é que levou, o que é que você acredita que levou a essa exposição não existir, até se de repente você concorda, porque algumas pessoas levantam que o Bahia Farm Show aconteceu, a coisa cresceu e aí perdeu o sentido. Se de fato você acha que existe essa relação? Não, eu não acho. Eu acho que faltou aí o sentimento de pertencimento de quem vem gerindo o nosso município. Porque a exposição agropecuária, ela nunca deveria ter acabado, porque ela era forte, muito forte. Se era uma questão do terreno por estar dentro do perímetro urbano, por que não buscou um outro espaço em outro local e mantivesse a tradição? Eu não concordo, Nâmbia, com o que dizem. Eu sou uma das defensoras com muita veemência com relação à exposição. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um com seu perfil. Lá, a venda de máquinas. Lá é venda de máquinas, né? Potentes, de tudo para o agronegócio. Aqui, a pecuária. Que, por sinal, muito forte. Era muito forte. E é forte a pecuária em Barreiras. A gente nunca podia ter perdido e ter deixado de lado a exposição. Além da pecuária, de você estar implementando, né, várias ações nos 7 dias de exposição, o comércio era aquecido. Gerava-se um número significativo de empregos. O comércio sente muita falta disso. Até hoje, principalmente as pessoas que estão mais antigas, elas comentam: meu Deus, nós perdemos a exposição, aí não tivemos isso, não tivemos mais aquilo. Para o comércio foi péssimo. Para quem gera emprego foi terrível. E eu não compreendo até hoje esta tomada de decisão. Não compreendo. Está lá o parque praticamente obsoleto, porque fizeram um parque com vários atrativos na área do esporte, sem funcionar, sem nenhuma rentabilidade. Aquilo vai dar um gasto estúpido ao município. Hoje a gente acha lindo, você pode ir lá que você vai ver que tem algumas coisas bem interessantes. Mas aquilo ali é uma coisa que não vai ter firmeza, nós não vamos conseguir manter aquilo ali. Precisa ser mantido, né? Não vai ter como. Se você não cobrar, não vai ter como. A não ser que faça uma PPP. Do contrário, eu não vejo. É mais gasto para o município. É muito caro a manutenção daquilo ali. Eu acho que foi um tiro no pé. Inclusive, não souberam aproveitar nem as madeiras de lei que existia ali. Não aproveitaram absolutamente nada e ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe o que foi feito e está lá o resultado. Terrível. É terrível. Eu estive lá fazendo a fiscalização e fiquei assustada, encantada com o embelezamento de algumas áreas, alguns atrativos no esporte, para o esporte, mas, infelizmente, aquilo ali não vai fluir, gente. Não vai fluir. Você falou da fiscalização e isso é algo forte, né? Muito. Você dá esse acompanhamento. Acho assim, Namba, que inclusive lá a ideia foi louvável. Você tem um espaço para andar, você tem um espaço para fazer skate, praticar outras modalidades, tem uma quadra muito bacana, outras modalidades esportivas. Mas aquilo ali não vai fluir. Se não cobrar, não vai. É um bem público. Que geralmente, gente, o complexo esportivo ali de Barreirinhas, eu estive lá semana passada. Foi a semana passada. Acabou a piscina com aquela água verde. Uma área extraordinária. Uma área maravilhosa.
desperdiçada. Totalmente desperdiçada. E foi, inclusive, uma emenda do ex-deputado Luiz Braga, aquilo ali. Não, foi de Paulo Braga e levou o nome de Luiz Braga. E eu fiquei assustada com o que eu vi. Abandono total. Total. De fazer pena. De fazer pena. É triste porque a população porque é o que eu estou dizendo perde, a vocês, né? Barreiras merece muito, gente. É muito. A gente vinha sedento de infraestrutura, porque nós já vimos de algumas gestões que não tinham feito praticamente nada do ponto de vista de asfalto. O atual prefeito fez, bacana e louvável, mas poderia ter feito muito, mas muito mais. Muito mais. Deixa eu entender a sua entrada na política, né? Sim. Porque até falamos ainda, né, na nossa conversa ali meio que de bastidor, que não é possível que só são 2 anos, assim, que é o primeiro mandato, porque a sensação que eu tinha que de fato já existia. Eu tenho essa memória de você sempre tão ativa à frente, né? E que eu tinha essa sensação de que eram outros mandatos e tal. E são 2 anos aí, né? Como é que foi esse momento que você decidiu entrar de fato na política, se candidatar? Como é que a família recebeu, né? Os filhos recebeu essa... Como é? Vai, Problema. Na verdade, a gente vinha já de uma militância universitária. Depois eu vim para o Sindicato de Servidor Público Municipal. E ali os próprios servidores nos incentivavam a ser candidata a vereadora, que precisavam de alguém que tivesse uma voz dentro do legislativo. Bem, fui a primeira vez, fui a segunda vez, fui a terceira vez eleita. Pela terceira vez que eu fui eleita. E procurei corresponder, durante esse meu mandato, com tudo que me foi solicitado. Eu hoje sou a voz do barreirense. Todas as demandas, Nâmbia, que vêm para mim, elas vêm através do Instagram, através das minhas redes sociais. Eu não saio nos lugares buscando um buraco, ou a escola que está com problema, ou o almoxarifado que está cheio de material sem entregar. Não sou eu. Eu não vou buscar. São as pessoas, são os munícipes que me encaminham as demandas. E como eu disse durante a campanha, que eu daria voz àqueles que não tinham voz, eu fiz e tenho feito exatamente o que eu propus, que era dar voz àqueles que não têm voz. E tenho pautado o prefeito em todas as ações. Acho que eu inclusive, contribuí muito mais na condição de opositora, de independência com o município de Barreiras do que aqueles que estão aliados a ele. Porque, geralmente, na política, quem é aliado não trabalha com a verdade. Ele quer agradar o prefeito a todo custo. Ele não trabalha com a verdade. Todos os aliados do prefeito, do gestor, do governador, do presidente, eles não são verdadeiros. Eles faltam com a verdade. Eles não pontuam as dificuldades existentes dentro de um município, de um estado ou da nação. Porque quem está do lado de cá é preciso que seja o olho de quem está na cadeira do poder, o que tem a caneta para determinar. E, geralmente, o aliado, ele precisa fazer a média com o gestor. E fazer a média é enganar. É não tratar com a verdade. Você não tem noção do que vem ser a política. Quando você entrou propriamente dito... Eu era cheia de sonho. Meu Deus, foi muito sonho. Choque. Tive que contratar psicólogo, psiquiatra para não ficar louca. É verdade. Porque tudo, para mim, ali era uma farsa. Eu vinha de uma universidade, que foi o meu último trabalho, onde tudo é colocado na mesa com transparência. Vocês nunca ouviram dizer que o NEB Campos Novos tivesse corrupção ou tivesse algo errado.
Por quê? Até quando nós erramos, o erro é colocado em mesa para ser discutido dentro de um conselho. E eu vinha com essa imagem, eu vinha com esse trabalho na minha cabeça de que a Câmara seria isso. Transparência, respeito ao próximo, respeito aos colegas, você vem cheia de idear, de sonho, de projetos. Oh, meu Deus. A realidade é dura. É completamente diferente. Porque a maioria deles que ali estão são bajuladores. E a preocupação é com o seu próprio umbigo. Não existe preocupação com a população, gente. Isso é uma coisa que me entristece pra caramba. Porque a minha preocupação é com barreiras. É barreiras se desenvolver. É barreiras crescer. Barreiras cidade pujante. Então, a gente merecia muito mais do que o que nós temos. Até pelo próprio volume de recursos que entra, gente. O que mais me entristece é ver que tem pessoas que não trabalham pelos seus munícipes, mas sim pelos seus interesses próprios. E isso nos deixa enfraquecido, decepcionado, porque tudo que eu queria não, tudo que eu quero é ver a minha cidade bem, desenvolvida. Por consequência, quando você faz o melhor por sua cidade, você vai estar bem, todos nós estaremos bem, o comércio vai estar bem, a geração de emprego e renda vai estar bem. Você tem que pensar macro, você não pode pensar no seu umbigo. Você, na condição de legislador, você tem que pensar muito maior, porque são várias causas, vários problemas. Nós temos problema na saúde, nós temos problema na educação, nós temos problema na infraestrutura. Então, eu gostaria de ter pessoas na Câmara que fizesse uma dobradinha com a minha voz. Não era concordar com tudo que a gente propõe, ou que a gente fala, ou com os nossos projetos, mas, pelo menos, ter a preocupação de ser de verdade. Porque eu acho que deve ser muito frustrante na condição de vocês, né? E aí eu coloco de todos os vereadores, prefeitos, enfim. Você querer fazer algo, né? Você sugerir algo, entrar ali, que inclusive depois eu quero até que você explique um pouco melhor para quem não sabe, quem está aqui, o que é que de fato faz um vereador, qual o poder que ele tem, o que é que ele faz, mas você propor algo e você saber que aquilo não foi aceito, ele não vai ser executado, não recebeu a votação que merecia, não é porque as pessoas não acreditam naquilo, né? Mas infelizmente por essas questões, às vezes de um benefício ou outro. Então, você pensar nesse macro, você sugerir algo e você saber, não, porque uma coisa é dizer assim, isso aqui não é legal, por isso, porque não funciona dessa forma, não é prático assim, não vai dar certo, a gente vai esbarrar num problema ali na frente, e ok, vamos pensar num outro, ou melhorar isso. Outra coisa é você saber que não, ele não vai ser feito porque foi fulano de tal que propôs, então isso não Mas interessa. Assim funciona, se for Carmélia que propõe, não vai para frente, não caminha, porque eu sou oposição ao prefeito. Eu sou independente, mas eu quero o melhor para a minha cidade. Eu não estou atrás de benefício pessoal. Eu não fui lá para ficar rica, para fazer riqueza. Até porque um vereador não faz riqueza. Se fizer riqueza, é porque algo de estranho e de errado tem. Porque você não ganha nos 4 anos R$500 mil. Nos 4 anos de mandato. Você não ganha R$500 mil. Então, para mim, a preocupação que eu tenho é com a minha cidade, que precisam ter pessoas evoluídas dentro da Câmara, precisa ter pessoas que sejam evoluídas e que tenha, de fato, o sentimento de pertencimento a essa cidade. É preciso que tenhamos pessoas com uma formação intelectual boa. É preciso que tenhamos pessoas com a formação de caráter. Porque é complicado, gente. É horrível estar aqui falando isso. Não pense que para mim é prazeroso.
trazer essa pauta, tratar disso da forma como eu estou tratando. Mas é real o que eu estou dizendo. É real. E aí você passa, no meu caso, por exemplo, você passa a ser antipatizada pelos colegas, porque eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Passa a ser antipatizada. Eles criam situações que, se você não tiver cuidado, você escorrega na casca de banana. É muita perversidade. São pessoas muito perversas. E que eu não, apesar de todos esses anos de militância que eu tenho, são anos de militância na área sindical, dentro da própria universidade, eu não aprendi a ser perversa, a ser ruim, a criar uma situação, a defender o indefensável. Eu não consigo. Se você estiver errado e você me perguntar, você está errado, eu sinto muito, Nâmbia. Mas eu não vou fazer nada que possa te agradar ou só para te agradar. E esse sentimento fez com que você, em algum momento, pensasse em desistir? Eu não vou desistir, porque os bons têm que ficar. Os bons. A política hoje, ela é nociva, muitas vezes, à sociedade, porque os bons não querem fazer parte dela. Porque poderia você estar hoje uma vereadora. Quantas pessoas de bom caráter, de retidão, poderiam estar na política, mas não têm coragem de entrar por saber que a sujeira que existe desanima qualquer um. Por exemplo, eu conversava hoje com Benê, Gil da Calu. Eu tenho Gil como um cara reto, sério, um cara que está sempre abraçando as bandeiras, né, do desenvolvimento de barreiras. Eu tenho ele porque é uma pessoa que eu estou mais ligada e é quem me veio aqui agora na memória. Sim. Mas tem tantos outros. Mas vê se eles querem se misturar, se eles querem se envolver na política. Não querem. Não querem por saber que nem todo mundo está apto para passar o que eu passo. Agora eu também não desisto. E sigo firme, defendendo aquilo que eu acredito. Não abro mão de defender barreiras, de defender os munícipes. Eu não fui para a política para me enriquecer. Vou repetir isso de novo. Eu fui para lá para fazer exatamente o papel de um vereador, que é fiscalizar, legislar, não em causa própria. O papel do vereador é fiscalizar. Não é bajular. Não é fazer aquilo que o prefeito quer. Gente, é um absurdo. Uma Câmara onde a presidência da Câmara, quem faz é o prefeito. Quem elege, quem determina quem será o presidente, quem será a mesa diretora é o prefeito. Ou seja, a Casa Legislativa ela tem um poder imenso. O poder é imenso da Casa Legislativa. Explica na prática mesmo esse poder, para que as pessoas por exemplo, possam entender. Zona Azul. Vamos tratar aqui da Zona Azul. Zona Azul. Por que foi instalada a Zona Azul em Barreiras? Porque a Câmara de Vereadores aprovou. Por que o prefeito Zito está construindo um hospital? Porque a Câmara de Vereadores aprovou. Bacana, positivo. Ele fez um pedido de 40 milhões e nós votamos, inclusive eu votei a favor dos 40 milhões. A Zona Azul eu já não fazia parte, participei apenas virtualmente da audiência pública. Uma coisa mal pensada, mal elaborada, sem discutir com os maiores interessados, que é a sociedade. E o papel da Câmara é esse. Olha, gente, o que tem de bom na cidade e o que tem de ruim, vocês podem atribuir aos vereadores. Somos nós responsáveis por aquilo que é bom e por aquilo que é ruim. Porque tudo, o prefeito, olha, todo prefeito, todo e qualquer gestor, ele só é ladrão e bandido se a Câmara for omissa e comungar com todos os atos que possam trazer malefícios à sociedade.
Então, o poder da Câmara ele é imenso. Ele é imenso. A Câmara, o Legislativo, ele é mais forte do que o prefeito. Porque se a gente entender, hoje, por exemplo, nós somos 7 na oposição. Antigamente só tinha eu. Eu fiz oposição sozinha. Foram 4 anos trabalhando sozinha. Agora, nós temos 7. Aliás, Beza já fazia parte. Então, hoje, nós estamos num grupo maior de oposição, mas precisamos ter um pouco mais para poder frear algumas coisas. Embora a gente já esteja mesmo no final da gestão, acredito que não vão mandar mais nenhum projeto impopular. Porque o projeto impopular que ele mandou, que foi aprovado pela Casa, pela maioria dos vereadores, que não foram todos, eu barrei na Justiça, que foram 60 milhões. Então, eu barrei na Justiça. Eu não pude barrar na Câmara, mas eu barrei na Justiça. Porque eu não aceitava um projeto, chegou o projeto, pedindo 60 milhões, sem dizer aonde seria e como seria aplicado aquele recurso. Nós não sabíamos onde e como seria aplicado o recurso. Como que eu vou aceitar um negócio desse? Chegou o projeto sem nada, só dizendo que era para infraestrutura. Nada. Infraestrutura onde? Ia arrumar as praças? Ia recuperar asfalto, fazer recuperação de asfalto? Ia construir escola? Ia construir a prefeitura, que a gente está aí esperando a construção da prefeitura, que daqui mais um dia nós vamos estar na rua, vamos ser despejados, que o prédio não é nosso. Ele tem um prazo de validade. Então, junta tudo isso, né? E o poder... Aí onde eu digo a vocês, a gente precisa de pessoas que tenham caráter, que tenham boa formação e bons princípios. A Câmara precisa de gente assim. Eu não considero que eu tenha feito oposição ao prefeito. Muito pelo contrário. Eu mostrei tudo o que estava errado. Tanto é que ele foi e consertou muita coisa que eu pontuei, mostrei, foi consertado, foi reparado. Então, minha preocupação hoje é com o Legislativo de Barreiras, não é com o prefeito que vai entrar. E esse seu... Porque o prefeito que entrar, a minha preocupação é ele corromper, cooptar os vereadores. Porque a primeira coisa que faz é cooptar vereador. Eu é que não vou ser cooptada. Seja o meu candidato, seja o outro candidato, o outro, eu não serei cooptada. Porque o meu compromisso é com Barreiras. Minha preocupação é com Barreiras. Eu vou morrer aqui, gente. Eu estou envelhecendo aqui, eu vou morrer aqui. Eu quero que meus filhos fiquem bem, eu quero que vocês fiquem bem, que você vai muito para frente com sua empresa. É isso que eu quero. É só isso que eu quero. Eu acho que não há mal nenhum nisso, né? De fato e real e age pelo coletivo, como você disse até lá atrás. E é sofrido. É uma reação em cadeia, né? E hoje eu fico assim, tem hora que eu paro assim, fico pensando, Jesus Cristo sofreu tanto. A história de Jesus é uma história bem sofrida, porque ele trabalhou pelo bem coletivo. Ele lutou pelo ser humano. Ele lutou pela vida das pessoas, pela manutenção da vida das pessoas. E viveu o que viveu, foi sacrificado. E geralmente quando você trabalha, eu estou dizendo isso pela minha vivência, gente, com toda a pureza da minha alma. Quando você trabalha pelo bem coletivo, por todos, que você quer o bem de todo mundo, você não precisa ter inveja de ninguém, você não precisa de nada disso, você só precisa trabalhar o bem coletivo. Eu passei aqui agora na praça, próximo daqui, cheio de morador de rua. Cada um deles tem uma história. Eu fiz uma ronda a semana passada e essa semana para dialogar com esse pessoal. Todos têm uma história. Muita gente bacana, muita gente com problemas sérios e graves.
mas todos eles têm uma história. E aí acaba que... Qual é o papel do legislativo? Não era pedir a ação social que cumprisse com o seu verdadeiro papel? Cumprir com o seu papel, tirar, acolher, cuidar dessas pessoas. Esta é a minha preocupação. Minha preocupação com barreiras é muito grande. Porque eu não quero desencarnar e ver barreiras com prefeitos que só pensam em se locupletar, com vereadores que não têm compromisso com a população, porque, querendo ou não, a política ela é importante. Tudo perpassa pela política. Tudo perpassa pela política. E esse você entenderia como seu maior desafio? É o meu maior desafio. Com que? É o meu maior desafio. É esse. É meu compromisso com essa terra. É ver as coisas funcionando. Gente, é muito doído você chegar ali na UPA e ver o que eu vejo, vivenciar o que eu vivencio. Eu posso ir lá de cabeça erguida, eu converso com as pessoas, mas as pessoas estão morrendo à míngua, falta de saúde. O que é que você tem dos seus projetos, assim, seus principais projetos que você sente por não ter, de repente, sido aprovado? Todos os meus projetos foram maravilhosos. O projeto, por exemplo, eu fiz um projeto que vocês estão vendo aí, a cidade cheia de fio de internet, fio, e vai despencar na cabeça de um e vai matar um, a qualquer hora. Eu fiz um projeto, copiei, a gente tem que dizer a verdade, né? O que é bom a gente copia e cola, de Minas Gerais. Nós vimos um projeto interessante em Minas Gerais, onde eles estavam tirando toda a fiação. Não funcionou. Não, engavetaram. Tudo engavetado. Tudo engavetado. Todos os meus projetos engavetados. Eu tenho projetos maravilhosos, Nambia. Os projetos são maravilhosos. Eu não dou conta de lhe dizer aqui todos os projetos que eu fiz. Todos os projetos envolvem o bem coletivo. Na área de esporte, na área da cultura, da infraestrutura. Educação é uma área que Educação. Que você tem. Todos, psicólogos nas escolas, se bem que a gente conseguiu aí algumas ações na Secretaria de Educação. Porque aí eu vou e lhe digo, o secretário de Educação é diferenciado. O secretário de Educação, ele é diferenciado. Ele escuta, ele resolve. É uma das secretarias onde a gente tem uma relação mais respeitosa, eu diria assim. Agora o resto. Saúde, então, meu Deus, que desespero. Ação social acabou. Não existe assistência social. Secretaria de Assistência Social acabou. Inexistente. Todos os recursos, eu não sei o que estão fazendo com esses recursos. Porque não existe assistência social. Não tem. Você usa a rede social, né? Como você disse, você tem ali um WhatsApp onde a comunidade manda mensagem, fala com você e você consegue ter. Você até brinca em dado momento, eu não vou atrás dos buracos, né? As pessoas que vão me... E eu imagino que isso deve demandar muito tempo, né? Porque uma população, a gente está falando de uma cidade de interior, mas uma população relativamente grande. 160 mil habitantes, né? 167. Então, você, quando foi criado isso, você imaginou que teria essa demanda? Seria... Eu imagino que não tem paz. Não tem. Eu durmo e acordo com as mensagens, com o telefone que toca. É como se eu fosse o socorro das pessoas. E eu atendo todo mundo. Atendo. Quando eu não atendo o telefone, eu retorno a ligação. Eu respondo todos no Instagram. Tem algumas pessoas que de vez em quando que a gente faz umas postagens e eles vão lá e me xingam.
eu não apago o comentário de jeito nenhum. Deixa lá o comentário. Oh, meu Deus, é público. Se eu sou pública, o povo tem direito só de me agradar? Não. Deixa o povo falar. Lá é um espaço para o povo falar, para me xingar, para me criticar também. É importante não é verdade? Você ter essa ideia. Eu falo muito lógico. disso. Que as pessoas querem muitos elogios, né? E É ele vai para a rede elogio, social para querer ouvir, quer. Tá lindo, foi ótimo, parabéns. Mas não tá preparado quando vem as críticas, a crítica, né? Eu falei, mas é isso, a gente não agrada todo verdade, mundo, né? A gente não agrada faz de maneira nenhuma, mas faz parte. Agora, eu não apago não, os comentários de jeito nenhum, deixa lá. Não tem problema nenhum. Deixa o comentário lá. Eu sou pública. Eu fui em tal lugar, desagradou alguém, deixa lá, tá desagradado. Vamos ver, né, o que vai dar. Eu não me incomodo. Ser mulher, você sente algum tipo de... Ou sentiu? Minha filha, eu vou dizer para você. Ser mulher dentro de uma Câmara Legislativa, uma mulher como eu, não é fácil. É preconceito. Gente, eu apanho toda terça-feira, esse povo me bate. Ai, minha Nossa Senhora. É pancada. É pancada toda terça-feira. Toda terça-feira eles me execram. E você lida com isso assim? Eu agora já dou risada. Porque senão eu vou ficar doida. Eu tenho um temperamento muito forte. E aí você imagine você sendo xingada de vez em quando, desmentida, coisas que são criadas em cima da minha fala. Gente, é terrível. Eu digo para eles que eles praticam lá a misoginia. A misoginia. Eu tenho, inclusive, um projeto que eu já disse a eles, eu vou levar vocês a Maria da Penha. Vou ter que pedir a medida protetiva. Eu vou solicitar a medida protetiva, porque daqui a um tempo vocês vão estar me batendo na cara. Mas, assim, na rua, eu sou muito respeitada, graças a Deus. O desrespeito é lá dentro mesmo. Que é o que importa, assim, né? Aqui na rua, eu sou muito respeitada. Os caras vêm, me parabenizam pela coragem, pela determinação que eu tenho. A população, de maneira geral, ela reconhece que o meu trabalho é importante para Barreiras. Segundo eles, assim, nunca em Barreiras teve uma vereadora com o meu perfil para fazer o que eu faço em favor da população. É incrível. Mas há o reconhecimento, graças a Deus. Lá eu apanho bastante. Mas aqui eu tenho o reconhecimento da população. Porque eu acho que você, quando a pessoa, de modo geral, ela escolhe um posicionamento, né? Ela paga preços mais altos e mais baixos. Alguns preferem, ainda que não concorde, né? Ainda que aquela pessoa não necessariamente ela compactue com aquilo, mas ela prefere ficar na dela. Né? Você não só não, né, como você se coloca aqui, eu não compactuo e eu grito. Isso. Né? E apertou, eu grito. Isso. Então, assim, existe um preço ainda maior. Meu Deus, meu preço é muito alto, gente. E aí, noite sem dormir. Inclusive com a saúde, né? Noite. Se eu não tivesse, é o que eu disse aqui anteriormente, se eu não tivesse buscado um psicólogo e um psiquiatra, eu acho que eu estava no meio da rua jogando pedra. Verdade. Porque, assim, é muita baixaria de vez em quando. É muita coisa ruim. Gente, a coisa pior da vida é você ser acusada daquilo que você não fez e que você não pratica. E eles, dentro do jogo sórdido da política, eles fazem isso comigo. Eles fazem isso. Então, lá eu tinha que ser da base para ficar calada. Não era para eu falar nada. Era para eu me manter no silêncio, né, como muitos fazem, como a maioria faz, né? No silêncio. Não vou ficar no silêncio, gente. O que está errado é dar conta de todo mundo. Se eu estiver errada, é dar conta do povo. Afinal de contas, eu sou uma pessoa pública, uai. Como é que o povo não vai fazer crítica e não vai falar? Olha, interessante. Hoje eu fui ao Bradesco. A hora que você me ligou, eu não pude te atender. Mas eu fui ao Bradesco hoje. Estou sentada lá e tirei minha senha,
E estou sentada, esperando, e demorando. Aí uma senhora levantou. Eu disse, a senhora poderia fazer um depósito para mim na minha conta? E acompanhei a senhora, assim. Ela disse, faço. Minha filha, o povo disse, aí, ó, é vereadora. O que é que eu fiz? Voltei, sentei no meu cantinho e disse, pode ficar de boa vocês estão certos. Errada sou eu. Mas aqui eu não estou querendo demonstrar poder. Eu fui errada. Voltei, sentei no meu lugarzinho, esperei minha vez. Chamar minha senha. Entendeu? Gente, porque todo mundo está esperando para apontar. Apontar meus erros. Aí a pessoa que reclamou estava errada? Não, errada estava eu. Que passei na frente, eles estão lá mais tempo do que eu. Sim. E eu achei uma pessoa conhecida para fazer um depósito, para eu não ter que esperar. Tá errado. Errado é eu. Importante a gente saber que, sim, todo mundo erra, né? Exato. Existem também, eu imagino que de todos esses colegas ali que você convive, existem os que devem fazer certo também. Sim, né? Com certeza. Que como você, inclusive, elogiou a parte de infraestrutura, que né, como citou, nós começamos a conversa e você falou dos prefeitos anteriores que passaram, todos eles contribuíram de alguma forma, né? Que a cidade está da forma que poderia estar melhor, não poderia, mas está como está, graças a as várias mãos, né? A ajuda de todos. Eu acho que também essa é importante a gente bater quando precisa, né? Falar, Exato. gritar quando precisa, mas elogiar também quando é feito algo louvável, algo que vale a pena. E eu acho que é muito importante do ser humano, em qualquer área, de qualquer forma, né? As pessoas precisam pensar mais. Até porque a gente não fica fazendo a coisa ruim toda a vida, né? Sim. A gente também faz coisa boa. E o prefeito fez coisas boas para Barreiras. É inegável. Tá aí para todo mundo ver que ele fez. A nossa cidade mudou a cara. É mentira isso? Não, não é mentira. É real. Por que eu vou dizer que ele não fez? Seria leviandade da minha parte não querer reconhecer o que o cara fez de bom. Ele fez de bom. A cidade está toda asfaltada, a cidade está mais bonita. Agora, falta humanização, falta respeito pelo ser humano, falta o zelo com as pessoas, o cuidado com as pessoas. Falta muito a humanização. Não existe humanização na gestão. Existe lucro e matemática. É o que existe. Lucro e a matemática. É a coisa fria, muito fria. E o político, ele não pode, você não pode ir tanto ao céu nem tanto ao inferno. Você tem que ter ali um meio, né? Você tem que ter um parâmetro. E o que aconteceu foi isso, né? Com a gestão do prefeito. Ele fez muito, construiu belas escolas, boas creches. Tivemos aí, foi o prefeito que mais recebeu dinheiro na história de Barreiras. Foi ele. É isso que eu digo, a gente poderia estar muito melhor. Muito melhor. Não era para ter dívida. O município de Barreiras, pelo volume de recursos que ela recebeu, ela não era para ter dívida. E nós temos aí uma dívida grandiosa para os próximos gestores. Né? Grandiosa. Agora, não deixo de reconhecer o quão importante ele foi no processo de desenvolvimento de Barreiras. Qualquer pessoa que chega hoje de fora, que tem muito tempo que não vem aqui, ela diz, nossa, como Barreiras mudou. E mudou. Mudou sim, claro que mudou. Agora falta muita coisa ainda para melhorar. Muito. Que isso aconteça, né? Que a população possa realmente ser beneficiada. Com certeza. Você falou de humanização, acho que a gente está caminhando para o fim, né? Conversa teríamos muitos, verdade. Teríamos muitos. Mas acho que você tocou num ponto de humanização, né? As pessoas precisam pensar no lado humano. E percebo que a gente, eu digo a gente porque eu sou povo também, claro. Né? Todos nós, né? Todos nós voltamos, todos Isso. nós. A gente coloca essa conta do político de uma forma mais fria por tanta coisa que a gente já viu e já viveu. Ainda antes da gente começar a gravação, nós estávamos falando de um ponto delicado que você está passando. Eu queria aproveitar, te pedir autorização antes para falar sobre isso, e por isso que eu estou tocando nesse assunto. Mas eu acho também que é importante, voltando a essa questão da humanização, as pessoas saberem que vocês são seres humanos e vocês passam por dores, por momentos, né? Acho que você está passando agora por um momento de saúde, que você já está aí, eu queria que você
se puder, gentilmente, compartilhar desse seu momento humano que você está enfrentando e que tanto mundo acha até que, inclusive, de repente tem outra pessoa. Eu sempre penso, quando nas nossas conversas, de que forma a gente pode contribuir na vida de alguém, né? Quando a gente compartilha algo, das vitórias e das dores. Isso, de certa forma, tem alguém que está passando por algo parecido, né? Então, acho que, de repente, isso pode influenciar para alguém que está assistindo um pouco desse momento que você está passando. Então, Nâmbia, eu vou enfrentar uma cirurgia no Hospital Central. Eu venho num tratamento do linfoma desde 2017. A cada 6 meses, indo a Salvador, acompanhando. Só que agora, nesse momento, eu não tenho mais o que fazer. Eu tenho que retirar a prótese, retirar o linfoma, né? A gente vai retirar o linfoma da mama. E não é fácil. É uma cirurgia. E o susto de receber o susto de receber a notícia, né? Eu fui a Salvador no mês passado e aí o médico que me acompanha, a equipe dele, ele disse: Carmélia, agora não tem mais jeito, porque está irrigando para a mama. E quando há irrigação, não tem mais o que fazer. Você vai ter que fazer a cirurgia. E eu vou fazer a cirurgia. Estou tranquila com relação ao procedimento. E está na mão de Deus. Quem sabe é Ele. Está na mão de Deus e na mão dos médicos, né? Então, a gente vai passar por esse momento delicado. É um momento delicado, mas eu sou muito firme, eu sou muito segura e tenho muita fé em Deus. Eu sou uma mulher de muita fé. Se eu não fosse uma mulher de muita fé, provavelmente eu não estivesse aqui para contar para conversar tudo que nós conversamos aqui e falamos. Então, eu só peço a Deus que me dê vitória, né, nessa caminhada. E que vai dar tudo certo. Já deu certo. Eu acho que já deu certo. É isso. Né? Ninguém está livre, né? Ninguém está livre. E o bom é que eu descobri e que eu posso fazer, e que eu, um tempo antes que a coisa tomasse uma outra proporção. Então, vou eu lá cuidar de minha mama. Tem que cuidar. De você. Cuidar de mim um pouco, porque minha vida agora foi só cuidar dos outros. Meu Deus, eu amanheço e anoiteço, gente, cuidando de pessoas. E é justamente por isso que eu falo de humanização. E agora chegou a hora também de eu cuidar um pouquinho de mim. Sim. Eu preciso de um tempo para mim, né? Embora a gente esteja numa caminhada política muito forte agora, porque vai chegar a eleição, mas eu preciso fazer o tratamento da mama. Eu preciso, né, fazer a cirurgia da mama e vou fazer e vou ficar bem. Eu já estou bem. Minha cabeça é muito... Eu sou muito bem resolvida com relação. E digo mais, o povo morre de dar risada de mim. Eu fui hoje fazer extensão de cílio, fiz sobrancelha, fiz unha. Aí eu disse, meu Deus, a pessoa vai fazer uma cirurgia e está preocupada com a beleza. Eu digo, se morrer, eu morro linda. É só botar depois um batonzinho e um blanche e tá ótimo. Se morrer, eu morro belíssima. Aí meu lado consultora vibra. É isso, a importância da imagem. Ela sabe que mas é verdade. Que você, com uma profissão que demanda tanto, né? Que você tá ali tão envolvida, mas sabe da importância de cuidar de você, né? De ter esse momento para você, de olhar, porque a gente precisa fazer isso. Eu falo até às vezes nos meus atendimentos de consultoria que é aquela coisa do avião, que a máscara quando cai a gente tem que colocar primeiro na gente, depois. Então a gente vê as pessoas estão envolvidas no trabalho ou na maternidade ou, né, nas suas profissões ali, que esquecem um pouco de olhar para ela e de repente já não tem tempo mais para isso. E que bom que você tem esse olhar, que você é forte para brigar pelo que é dos outros, mas é forte também para lutar ali pelo que é seu, do que é importante. Você tem seus filhos, né? Você tem sua vida. Com certeza. Então, que Deus abençoe. Minhas irmãs, todo mundo, aí fica todo mundo na torcida, com certeza. Sucesso. Eu não tenho medo da negatividade, não. Eu sou muito positiva. Tá certíssima. Nós temos aqui, reservamos uma pergunta no final desse programa, para todo mundo que passar por aqui, porque eu acho que vocês, cada um tem as suas histórias, né? Mas a gente reservou um momento que eu acho que vai ser comum para todos vocês, nesse momento aí de pré-candidatura.
E eu queria saber quais são os maiores desafios para um vereador na cidade de Barreiras nos próximos anos. São vários desafios. São vários desafios. Você, na condição de vereador, você tem que buscar e trabalhar para melhorar e dignificar a vida de todos os munícipes. É um desafio. Melhorar a educação, ajudar a melhorar, fiscalizar com esmero, com responsabilidade, não se corromper. Esse é um grande desafio para um vereador. Não se corromper. Ficar sempre ao lado daquilo que é positivo para a nossa cidade e para as pessoas. Também é um desafio. É um grande desafio. E desafio é você não se render aos encantos do poder. Lembrar sempre que o poder não é seu. Ele é efêmero. Ele tem dono. E o dono são os munícipes. É o povo que te empresta por um período e lhe toma por uma eternidade. Essa é a grande realidade. Então, para mim, esse é o maior desafio da política. É você honrar com o ser humano, com seus munícipes e ter o compromisso para você não se perder no meio do caminho. Não se encantar com o poder. Não adianta você se encantar com o poder. Porque você será desafiado, literalmente, a virar nada, a ser ninguém. Porque o poder, ele é terrível para quem não sabe lidar com ele. Porque quando você se apropria de uma coisa que não é sua, que não lhe pertence e que é temporário, ele te joga na sarjeta. Então, o poder é desafiante. Fantástico. Eu vou pedir para você deixar sua mensagem para a população. Você pode olhar ali para aquela câmera e falar direto. Eu quero chamar a atenção da população de Barreiras nesse momento de pré-campanha eleitoral para a consciência e para a politização. Pensem que durante 4 anos é muito tempo para a gente... É pouco tempo para você dar um voto em uma urna e 4 anos para você sofrer por maus escolhas, por algumas escolhas que fazemos. Então, é um momento delicado, um momento importantíssimo para Barreiras, é um momento muito importante, é um momento de reflexão, é um momento de esquecer a paixão, racionalizar as emoções e buscar aquilo que é melhor para o bem coletivo, para todos. Esta é a minha mensagem. Tenhamos responsabilidade com o nosso voto, tenhamos responsabilidade com a nossa cidade, é nela que nós vivemos, é nela que a gente tem os sabores e os dissabores, mas é nela que você vai viver e que vai precisar que o progresso e que o desenvolvimento em todas as áreas, humana, de infraestrutura, de saúde, não lhe faça sofrer por uma escolha errada. Então, essa é a minha mensagem. Chegou a hora dos barreirenses colocar o pé no chão e pensar com muita seriedade, com muito sentimento de pertencimento a essa cidade que nos acolheu e que nos dá tudo de melhor.
É isso aí. Pois é isso aí. Agradecer a você que esteve aqui com a gente, agradecer a Carmélia mais uma vez a oportunidade de conhecer a sua história, né? De conhecer um lado que de repente as pessoas não têm oportunidade de conhecer tão bem, tão generosamente aqui. Falou da sua infância, da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Espero que tenha contribuído para você que assistiu. Se surpreendeu como eu vivo me surpreendendo nos programas, à medida que vocês vão falando, eu vou tomando susto. Gosto disso. Então, essa conversa a gente tem aqui, você fica descobrindo daí, eu fico descobrindo daqui, conhecendo um pouco mais dessas histórias. Nós temos um encontro marcado todas as segundas-feiras. Tem Café com Política, aproveita para se inscrever, compartilhar, é importante que vocês façam isso, para que mais pessoas conheçam essa e tantas outras histórias. Agradecer aos nossos apoiadores, a Xerimbom que está aqui com a gente, a Vanessa Gonçalves e a Lorena Barbosa, paisagista. Fica com Deus e até segunda-feira que vem.